Boa noite a todos. Em nome da casa, nós damos as boas-vindas a todos aqueles que estão aqui pela primeira vez e também a todos aqueles que já frequentam a nossa casa. Sejam todos bem-vindos. Vamos agora então aquietar os nossos corações, os nossos pensamentos e agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, nosso guia, a espiritualidade amiga que nos acompanha, que nos ajuda, e agradecê-los pela oportunidade que temos dessa doutrina, de conhecer essa doutrina maravilhosa que nos esclarece, que nos mostra o caminho correto a seguirmos. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade bendita que nos favorece. Pedimos que nos dê a tranquilidade, a paz em nossos pensamentos, para que possamos sorver os ensinamentos do Evangelho de Jesus, o seu Evangelho, e que ao sairmos daqui essa noite consigamos sair mais fortalecidos e que consigamos colocar em prática os ensinamentos da noite. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Hoje teremos em nossa tribuna a nossa amiga Maria Helena Marcon, a nossa Malena. Ela é frequentadora do Centro Espírita Ildefonso Correia, em Curitiba, trabalhadora constante de muitos anos da Federação Espírita do Paraná. Ela faz parte do grupo da Federação Espírita do Paraná, dos trabalhadores da área de comunicação social. É a responsável pelo jornal O Mundo Espírita e o Momento Espírita também, que é a rádio. Ela pode falar um pouquinho sobre esse, que acho que todos já conhecem, aquele programa do Momento Espírita. Então passamos a palavra a Malena. Boa noite. Que o Senhor Jesus a todos nos abençoe, concedendo-nos da sua paz. Quando se fala em mediunidade, de um modo geral, as pessoas entendem que a pessoa é espírita. É muito comum se ouvir dizer: eu fui numa espírita e ela me disse tal coisa. E na verdade a pessoa não foi numa espírita, ela foi numa médium, com a qual fez uma determinada consulta. Quase sempre isso não se dá no centro espírita, porque as pessoas buscam soluções para os seus problemas e, tanto quanto acham que ser médium é ser espírita, também acham que, se vem ao centro espírita, quando vem, todos os seus problemas estarão resolvidos. Que os espíritos darão um jeito, como um passe de mágica. E é por isso que muitos acabam se desiludindo, porque chegam na casa espírita e vão descobrir, como nós descobrimos, que é preciso o esforço de cada um. Esta é a orientação de Jesus. Quando abrimos o livro dos médiuns e começamos a ler a respeito da mediunidade, nós encontramos ali que o codificador Allan Kardec diz que médium é aquele que sente a presença dos espíritos em qualquer grau, em um grau qualquer. Mas, diz ele, neste livro, o livro dos médiuns, também chamado de Guia dos Evocadores, nós trataremos da mediunidade ostensiva. E vamos aprendendo que a mediunidade é um talento
do espírito. É uma faculdade do espírito. A mediunidade em si é do espírito. Ela se exterioriza no mundo graças a um componente biológico, ou seja, o corpo do médium. Por isso, de acordo com a fisiologia de cada médium, ele será audiente, quer dizer, vidente, audiente, ele será psicofônico ou será psicógrafo, de acordo com a sua condição física. É a forma da sua faculdade se exteriorizar. A faculdade mediúnica existe na Terra desde que o homem aqui passou a habitar. É muito importante que nós tenhamos em mente que só o homem queremos dizer ser humano, homem, mulher, o ser humano é que possui mediunidade. Os animais não têm mediunidade. Porque, vejamos, os animais têm certas percepções, mas eles não podem transmitir. Vemos relatos desde o Antigo Testamento. Quando Balaão vai, sob orientação espiritual, para uma outra cidade, a fim de ali dar um recado ao rei, ele é surpreendido no meio da estrada pela mula na qual ele viajava empacar. Ela empaca e não há o que a faça voltar a andar. Ele bate na mula. E aí ele ouve a voz da mula dizendo: por que é que você me bate? Eu não posso ir adiante. Na verdade, a mula não fala, né? O que ele ouviu foi a voz do espírito que estava à frente da mula, que ele, depois de um certo momento, passa a ver, tem a vidência mediúnica, portanto, e descreve como um mensageiro celeste, um anjo, com uma espada flamejante. E ali ele estava, e por isso a mula, pressentindo-o, sentindo aquela vibração, não ia adiante. Então, o que nós observamos nos nossos animais é que eles têm certas percepções. Podemos, por vezes, olhar para o nosso cãozinho e vê-lo latindo para um canto onde nós dizemos: não tem nada ali. Mas ele está percebendo alguma coisa. Os cães percebem as vibrações das próprias pessoas. Vejamos que quando ele é o nosso cão de guarda e alguém se aproxima, o que ele faz? Ele entra em nossa defesa imediata. Mas se a pessoa é uma pessoa de boa índole, ele não late. Ele não agride. Então, eles têm essas percepções. Mas isso não quer dizer que eles sejam médiuns. Porque eles não podem nos dizer: estou vendo ali um espírito e ele está dizendo tal coisa. Isso só os homens. Se estudarmos as comunidades mais antigas da face da Terra, as mais primitivas, nós vamos encontrar ali que havia alguns seres considerados entre eles como especiais. E por que é que eles eram especiais? Eles eram especiais porque eles conseguiam entrar em contato com os antepassados. Aqueles que tinham sido os antigos da tribo, que haviam morrido, estavam agora na espiritualidade e davam orientações à comunidade. Eles eram chamados de pajés, de xamãs, de feiticeiros. Em cada lugar havia uma denominação diferente. Então nós vamos verificando que a mediunidade
é do ser humano, no sentido de que no ser humano o ser humano é um espírito reencarnado. Mas algumas pessoas ainda dizem, quando olham alguém ou sabem de alguém que é médium, dizem assim: como é que pode aquela pessoa tão perversa, tão má, ser médium? Como se ser médium fosse sinônimo de ser bom. A mediunidade é uma faculdade, como a palavra. A palavra, numa pessoa educada, numa pessoa culta, será sempre uma palavra boa. Na boca de alguém iletrado, ignorante, agressivo, será a palavra má. Mas a palavra em si não é boa nem má. O que lhe dá a condução, quem lhe dá a condução, é o ser que a utiliza. É o talento. Assim também a mediunidade. Aprendemos que, de um modo geral, aqueles de nós que somos muito compromissados, que cometemos bastante equívocos no passado, temos muitas coisas a ressarcir, podemos, eventualmente, receber essa possibilidade de vir com a mediunidade. Nesse sentido, a mediunidade é como um talento que é dado à criatura. E essa faculdade não é dela, ela está recebendo para ela utilizar. Se ela utilizar bem, ela irá desenvolvendo condições e essa faculdade passará a ser sua propriedade, porque a trabalhou e então a conquistou. Quando a faculdade não é ainda a aquisição da criatura, ela pode ser suspensa, ela pode ser retirada. Isto por um acréscimo da misericórdia divina. A pessoa que começa a se envolver em problemas escusos, ela tem a mediunidade suspensa, se ela não é sua. Se ela é sua, se já é a sua aquisição, não importa o que faça. Ela terá sim que responder por isso, mas é dela e ela utilizará como bem quiser. Para nos dar essa ideia de que a faculdade mediúnica ela pode ser bem direcionada ou mal direcionada, que o médium é o médium do bem e é o médium também dos maus. Alguns acham que o bom médium é aquele que só recebe espírito superior. Não, esse é o médium obsediado. Porque o bom médium, quanto melhor ele for, mais ele atenderá à miséria espiritual. Melhores condições ele terá de atender os espíritos de pior qualidade. Vejamos os exemplos de Ivone do Amaral Pereira, por exemplo, a extraordinária médium fluminense, já desencarnada há pouco mais de 20 anos, e como ela atendia. Ela tinha como especialidade, inclusive, atender aos suicidas. Suicida que fora em algumas das suas reencarnações, ela se dedicava a atender os espíritos dos suicidas. Era de uma mediunidade extraordinária. Fazia desdobramentos, era levada pelos espíritos para o mundo espiritual. Os espíritos lhe mostravam quadros e depois a traziam de retorno ao corpo e ela então, sob a inspiração deles, psicografava os livros, os romances, as mensagens.
ela nos legou 12 livros. Falamos daqueles livros que ela produziu enquanto encarnada. Por quê? Depois de sua desencarnação, e nos anos mais recentes, a Federação Espírita Brasileira começou a fazer um resgate de todas as matérias, os artigos que ela escrevera em revistas à época, e os vai reunindo e ali vai publicando os livros. Então temos vários livros publicados dessa forma pela Federação Espírita Brasileira. Mas então nós falamos dos 12 que ela produziu enquanto encarnada, pela sua mediunidade ou relatando as suas experiências como médium. Jesus, ao falar sobre a mediunidade, embora não tenha utilizado o termo que surgiu somente com a doutrina espírita no século XIX, foi o codificador Allan Kardec que utilizou a palavra médium, que vem do latim, o intermediário, o meio, e mediunidade como a faculdade. Tanto que hoje, quando se estuda a parapsicologia, a metapsíquica, se fala de sensitivo, não se fala de médium. Médium é palavra da doutrina espírita. Mas Jesus, na sua época, tinha um domínio muito grande sobre os espíritos, motivo pelo qual foi chamado de o Senhor dos Espíritos. E em 2 momentos ele nos dá essa exata dimensão de que o médium tanto pode ser o veículo do bem, como em certo momento por invigilância o veículo do mal. Quando ele sobe ao Tabor, levando os apóstolos Pedro, Tiago e João, Tabor era uma elevação de cerca de 600 metros de altitude. Ele sobe com os 3, os demais ficam no sopé do monte, e quando ele chega lá em cima, ele se põe a orar. E os 3, Pedro, Tiago e João, acabam por adormecer. Eles adormecem, não sabemos se por cansaço, pelas fadigas do dia. Eles já tinham atendido com Jesus o povo, depois a subida de 600 metros. Tudo isso os cansou. Ou se em verdade o que aconteceu foi um grande transe mediúnico. Porque eles dormem, mas de repente algo os desperta. E quando eles despertam, eles veem: Jesus está transfigurado. É o único momento em que Jesus se mostra realmente como ele era, o que ele era, porque ele brilha mais do que o próprio sol. Ele, corpo, brilha, e as vestes com as quais ele se cobre igualmente. E quer dizer que o perispírito ali irradiou tamanha luz para mostrar realmente quem ele era. Mas ao seu lado existe um outro fenômeno de materialização. Do lado direito e esquerdo de Jesus estão Moisés, o grande legislador hebreu, e Elias, o grande profeta da antiguidade, considerado um dos maiores profetas. Os apóstolos dizem que eles conversavam entre si. Portanto, se deduz que
Foi dessa conversa de Jesus com os dois que eles devem ter descoberto que um era Moisés e outro era Elias. Por gentileza, algum dos senhores é proprietário do Nissan Prata, placa 4852? É daqui? Placa 4852. Está parado de frente a uma construção, o caminhão quer sair, não pode. Não é daqui? Muito obrigado. Desculpe, filhinha. Desculpe da atrapalhar. Espírita não para em lugar indevido. Mas então, Jesus conversa com os dois e os apóstolos, conforme o relato do evangelista, dizem que Jesus brilhava de tal forma que eles não conseguiam olhá-lo, como não se consegue olhar o sol. Eles tinham que colocar o rosto em terra, né, para poder mais ou menos ver o que estava acontecendo. Mas depois isso desaparece. Jesus volta à normalidade e desaparecem Moisés e Elias. Mas Pedro, que sentir aquele êxtase, imaginemos Jesus transfigurado e duas sumidades muito respeitadas pelos hebreus ali se apresentarem, Pedro ficou extasiado. E por ter ficado extasiado, ele diz assim: Senhor, não desçamos mais daqui, fiquemos aqui. Ele esqueceu que tinha família, esqueceu que tinha esposa, que tinha filhos, esqueceu que no sopé do monte estavam os companheiros esperando, que Jesus viera para atender a multidão, tudo isso. Então, ele continua: façamos, Senhor, 3 tendas. E aí as pessoas dizem, como ele era egoísta, mas vejamos que ele não pensou nele. Ele pensou só assim: façamos 3 tendas, Senhor, uma para ti, uma para Elias e uma para Moisés. Moisés e Elias eram espíritos, não precisavam. Mas eles estavam ali, se apresentaram materializados de tal forma que para ele é como se fossem humanos, se estivessem revestidos de carne. E Jesus diz nesse momento então: afasta-te de mim, Satanás. Naturalmente, o Satanás a que eles se referem não é Pedro, mas o Espírito que através dele falou. Não é estranho? Num processo tão extraordinário, num êxtase de Pedro, quando ele volta a si, ele se permite essa invigilância. Isso para nos dizer como o médium, ele é frágil. Como é sutil a diferença do equilíbrio para a perturbação. Por isso é que Leon Denis, o filósofo do Espiritismo, dizia que o médium deveria viver em um ambiente harmonioso. Como isso é possível? Se nós vivemos na Terra com tantos problemas. Temos que atender aos problemas da família, aos problemas do trabalho profissional, às questões econômicas. Precisamos pagar as nossas contas, ficamos sem dormir por vezes. Não sabemos como pagaremos isso, como faremos aquilo. Temos ainda todo o trabalho no centro espírita. Então é muita coisa e nós, sejamos médiuns ou não, temos que enfrentar todos esses problemas. Mas isso então nos diz exatamente dessa sutileza, para nós entendermos que quando nós temos um médium na família,
ou quando nós conhecemos o médium trabalhador da casa espírita, não é para endeusá-lo e achar que ele é alguém infalível, perfeito. Porque é isso que as pessoas fazem. E aí depois dizem assim, eu me desiludi, me decepcionei muito com fulano. Mas é de nós nos perguntarmos, quem o colocou no altar? Foi ele que pediu para ser colocado no altar? Ou ele é simplesmente o trabalhador que se dispõe a atender e tem suas falhas? Precisamos entender isto. Mas a mediunidade tem coisas extraordinárias. E aí nós encontramos Jesus descendo do Tabor com os 3. E quando chegam lá embaixo, estão os 9 apóstolos que ficaram e mais algumas pessoas. Entre elas está um pai em quase desespero. E quando ele vê Jesus chegando com os outros 3, ele diz: Senhor, tem piedade de meu filho. Ele é tomado por um demônio que o joga às vezes na água, às vezes no fogo. Ele sofre muito e eu também. E então, os teus apóstolos tentaram, durante toda a noite, retirar-lhe este demônio, mas não conseguiram. Tem piedade do meu filho. Podemos imaginar o sofrimento deste pai, trazendo o filho nessas condições. Um filho que ele deveria ficar atento 24 horas por dia, porque quando o espírito dele se apossava, o jogava na água para matá-lo, ou o lançava ao fogo para matá-lo. Imaginemos o sofrimento deste pai. Então Jesus olha o menino e diz, falando ao espírito: afasta-te dele, deixa-o em paz. E o jovem tem uma reação, como se ele tivesse um ataque, e se rebolca no chão. Finalmente ele para, e então ele abre os olhos, se levanta e parece assim envergonhado. O que eu estou fazendo aqui? Próprio de quem estava num processo que se chama de obsessão, no 3º grau, que é a possessão, quando a pessoa já... Desculpe. Quando a pessoa já não tem a sua própria vontade, quando a pessoa já não é dona da sua própria vontade, e sim, o espírito é que se assenhorou totalmente dela. Como dissemos, é o 3º estágio da obsessão, o mais grave. Mas agora o jovem está curado. O pai fica muito agradecido e sai com o filho. Os 9 que estavam lá e que tinham tentado durante toda a noite retirar o espírito, voltam-se para Jesus e dizem: Senhor, nós tentamos a noite toda, usamos o teu nome, falamos, pedimos ao espírito, mas ele não quis se afastar. E Jesus diz: para esse tipo de espíritos é preciso jejum e abstinência. Oração e jejum. A oração para fazer a ligação com o superior. E o jejum que Jesus fala, naturalmente, não é o jejum da comida. É o jejum das más ações. Porque, diz ele,
é preciso ter autoridade para falar com os espíritos. Por isso é que muitas pessoas que são médiums acabam envolvidos em graves obsessões, quando não tomam os devidos cuidados e quando têm os contatos com o mundo superior e com o mundo espiritual inferior sem nenhuma atenção. Acabam obsediados. Mas, em outro momento, Jesus está falando com os apóstolos. E aí ele pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Os apóstolos começam a falar. Uns dizem que tu és um dos profetas da antiguidade que voltou. Outros dizem que tu és Elias, que voltou. Vamos lembrar que Elias já tinha voltado, como João Batista, e já tinha sido decapitado. Por isso estava já no mundo espiritual. Mas Jesus pergunta: e vocês? Quem dizem que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? E Pedro, depois de um silêncio, diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E aí que vem a revelação da mediunidade. Porque Jesus diz assim: Pedro, não foi a carne, nem o sangue que isto te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Portanto, ele quer dizer que não veio do intelecto de Pedro, não veio de algo cerebral dele, não foi a carne nem o sangue. Aquilo veio da espiritualidade superior. Foi meu Pai que te revelou. Essa é a mediunidade abençoada. Então, nós vemos que a mediunidade pode ser muito boa ou pode não ser muito boa. Hoje nós temos na Terra uma infinidade de médiuns. Bons, dedicados ao bem, muito poucos. A maioria se acha que por ser médium é o suprassumo da humanidade. Alguns deixam de trabalhar, de ganhar o seu pão, porque dizem que vão se dedicar à mediunidade, mas daí passam a cobrar por tudo que fazem. E começam os problemas. Lembramos do grande mágico húngaro, Houdini, que morreu lá pelos idos de 1926. Ele era apaixonado por sua mãe. E quando sua mãe morreu, ele lançou o seguinte desafio para a imprensa, na imprensa, que ele daria um alto valor em dólares, ele pagaria a um médium que viesse e trouxesse sua mãe de volta. E é claro, ele não conseguiu. Por quê? Porque todos os ditos médiuns que se apresentaram eram charlatães. E ele então disse que espiritismo era uma tolice e que todos os médiuns eram enganadores. Mas ele não foi procurar quem de graça dava ou que de graça recebia. Esse é o grande engano de muitas pessoas. Lembramos da psiquiatra Elizabeth Kübler-Ross, naturalizada americana, que realizou um trabalho extraordinário no sentido de atendimento aos que estavam para morrer. Ela dignificou a morte, realizando nos hospitais seminários para que aquele que estivesse à morte tivesse um bom tratamento e pudesse morrer de forma digna. Ela, numa determinada fase da sua vida, resolveu fazer pesquisas
no âmbito da mediunidade. Esse mundo espiritual. E ela criou um centro e ali reuniu alguns médiuns, especialmente um casal, e começou as experiências. E foi um desastre. Porque os médiuns não eram moralizados e criaram muitos problemas. Ela acabou tendo que desmanchar todo aquele centro que criara e dizer que aquilo era um caminho muito tenebroso. No entanto, nós sabemos que ela foi presenteada com o Livro dos Espíritos, com o Livro dos Médiuns, e que, se saiba, não leu. Porque se tivesse lido, teria encontrado ali a resposta de como a pessoa deve orientar a mediunidade. Lembramos há pouco de Ivone do Amaral Pereira. Ela era uma pessoa com muitas dificuldades financeiras. Durante toda a sua vida, viveu com dificuldades financeiras. E num momento da sua vida, lá pelos idos de 1930, quando ela estava com graves problemas dessa ordem, entre os espíritos que se lhe apresentaram, apareceu um. E que disse: eu gostaria de escrever por seu intermédio. Ela disse: como você me achou? E ele disse: olha, eu achei você como todos os outros acham. Eu sei que você é médium e eu quero escrever através de você. Mas então, eu quero fazer com você o seguinte: amanhã à noite, eu virei buscar você, quando você se preparar para dormir, e vou levá-la para ver as cenas daquilo que eu quero escrever. Depois, será então muito mais fácil para você escrever o que eu for lhe ditar. Na noite seguinte, ela dormiu. E depois de um tempo, ela acordou. Era madrugada, ela despertou e viu no pé da cama o espírito. E ele disse: vim buscá-la. Ela fez o desdobramento, então, e foi. Ela disse que não sabe dizer se a paisagem era espiritual ou se era uma paisagem física que o espírito lhe estava mostrando. Mas ela diz que dos dois lados da estrada estava escuro. Somente a estrada era iluminada. E a estrada era, assim, de uma cor um pouco bege, que ela não sabia dizer se era areia ou terra daquela cor. E depois de um tempo entraram numa casa. Era uma casa senhorial, muito bonita, havia o piano, ela vai descrevendo tudo o que ela vê. E aí ele conta a história. Aqui morou a infeliz Maria Elisa. Ela se casou e no segundo ano de casamento, seu marido a deixou e foi ter aventuras. Mas naquela época não havia divórcio. E Maria Elisa ficou sem marido, mas casada. Depois de um tempo, ela conheceu um homem e por ele se apaixonou. Viveram algum tempo juntos e isso, claro, para a época foi um grande escândalo. Mas ela acabou engravidando, teve uma filha e quando teve a filha, ele se foi. E agora ela ficou com um problema ainda maior. Porque além de ser considerada uma adúltera, porque era casada, tivera um caso com um outro homem, agora tinha uma filha produto desse adultério.
Mas então, esse que está contando a história, e que Ivone Pereira, porque ele nunca disse o nome, o chamou simplesmente de beletrista, eu não sou curiosa. Mas ele disse que era médico e escritor, que viveu no Rio de Janeiro e morreu em 1911. Eu procurei e não achei. Ou ele adulterou alguma coisa para que ninguém descubra, ou realmente não sabemos. Não é para saber quem ele é. O beletrista, como o chamava Ivone. Então ele aparece na vida de Maria Elisa, se apaixona por ela e ela por ele, e vivem um verdadeiro amor. E ele diz: eu vou cuidar da sua filha. Para mim será como se minha fosse. Mas nesse exato momento, o primeiro, chamado amante, pela condição, volta e, pela lei, ele tira a menina do casal. Por quê? Porque a filha é minha e porque ela, a mãe, tem um comportamento indigno. Ele abandonando a mulher quando a filha nasceu não foi indigno. Mas agora ele consegue. E tira a menina. E então Maria Elisa fica desesperada. Ela diz: eu não posso viver sem minha filha. E lamentavelmente acabará se matando. Aí o beletrista fica muito deprimido. Ele vai contando. Maria Elisa desencarnada se lhe aproxima e ele acaba cometendo um suicídio também. E agora o que é que ele queria? Que Ivone contasse essa desgraça toda e falasse contra as leis do país, porque no Código Civil Brasileiro de então, ele morreu em 1911, não havia divórcio. E ele culpava as leis, porque se tivesse o divórcio, Maria Elisa teria podido se casar e nada daquilo teria acontecido. Bom, disse Ivone, eu preciso consultar os meus guias. Se poderei escrever essa história ou não. E quando ela consultou Bezerra de Menezes, que era um dos seus guias, ele disse: qual é o objetivo da história, minha filha? A mediunidade psicográfica deve servir para se contar um drama, sim, mas se contar como as pessoas se regeneraram, para sempre enfatizar o bem. E o que é que ele está querendo dizer? Ele está querendo simplesmente jogar toda a amargura dele, a raiva dele. Vejamos que era o ano de 1930. Ele desencarnara em 11 e continuava da mesma forma que desencarnara, revoltado, desejando aniquilar as pessoas. Ele queria que as pessoas lessem e se sentissem atingidas. Então, Ivone disse a ele: não vou. Pela mediunidade, eu não posso. Aí ele propõe um negócio. Então faz o seguinte: você não diz que é um livro mediúnico. Você conta toda a história, eu escrevo através de você, você publica o livro e põe seu nome. Tenho certeza que fará sucesso. Com certeza faria, porque o povo adora drama, né? Vejamos os programas que nós temos pela televisão. Aqueles que as famílias vão na frente da televisão para jogarem os seus problemas umas contra as outras. Briga de família para o mundo ver. E o povo assiste, como assiste o BBB. Então, o povo adora essas coisas ainda. Imaginemos que sim, ela ficaria, se não rica, mas ela conseguiria um bom dinheiro. Mas ela disse não. E ele foi embora muito bravo.
Ele voltaria uns 4 anos depois para dizer a ela que ela tinha razão em não escrever. Agora ele entendia. Ele ficara acompanhando o trabalho dela e vira qual era o verdadeiro objetivo da mediunidade. E Bezerra de Menezes disse: minha filha, se você tivesse aceitado a proposta dele, você teria entrado num grave problema obsessivo e com certeza teria perdido a sua possibilidade de trabalhar no bem nesta vida. Teria perdido a reencarnação. Então vejamos como é delicada a questão da mediunidade. Que outras mediunidades extraordinárias nós tivemos no nosso Brasil? Chico Xavier. Mais de 400, na verdade 424 livros publicados. Nenhum tostão no bolso dele. Tudo doado em cartório a instituições espíritas. Muito, a grande maioria, para a Federação Espírita Brasileira. E para outras instituições, igualmente espíritas, beneméritas, que ele ia dando, cedendo os direitos autorais. Nunca ficou com 1 centavo dele, para ele. A sua mediunidade era extraordinária. Ele via. Vejamos os livros maravilhosos que ele nos deixou. E ele era uma criatura que nós estamos longe de compreender ainda. Um homem que, quando o espírito obsessor lhe aparece e diz assim: ô Chico, hoje eu vim para te perturbar. E ele diz assim: ah, meu filho, que bom que você veio. Eu tenho tanto trabalho para fazer, tanta carta para responder, coisa para escrever, problemas para resolver lá no centro. Você pode me ajudar. O espírito ia embora, né? Imagine, ele queria perturbar, não queria trabalho. Então era um homem muito especial. Uma outra médium extraordinária que poucos de nós ouvimos falar, e até a sua obra é bastante desconhecida, chama-se Zilda Gama. Zilda Gama foi professora, numa época em que não se atirava balas nas professoras, mas as condições eram bem difíceis, como continuam difíceis hoje. Ela foi professora, foi diretora de escola, e quando lá por 1931 se discutia a questão do voto feminino, ela conseguiu que uns escritos seus, uma tese sua, fosse apresentada, e muito contribuiu esta tese para que se votasse daí pela possibilidade da mulher votar, o que aconteceu a partir de 1932. Então era uma mulher que era ativa e era portadora de uma grande faculdade mediúnica. Um dia, os seus guias espirituais a avisam de que Victor Hugo, o grande escritor francês, vai vir e escrever através dela. E ela diz assim: será que eu conseguirei interpretar o pensamento do grande escritor francês? E ele confessaria por que escreveria através dela, dizendo: tenho certeza que você escreverá traduzindo muito bem o que eu desejo. Por quê? Porque ele descobrira que ela era a reencarnação de sua filha, Leopoldine, de 19 anos, que morrera aos 19 anos. Era a filha que ele mais amava.
Ele teve vários filhos. Essa era a que mais amava. Leopoldine se casara e fora passar a lua de mel em Paris. E em Paris, com o marido, tomaram de um barco e foram passear romanticamente pelo rio Sena. Em um certo momento, algo aconteceu, ela caiu dentro d'água. E o marido se jogou para salvá-la. Nenhum dos dois sabia nadar, os dois morreram. E aí, quando Victor Hugo chega de uma viagem na capital francesa, ele encontra estampado nos jornais, o que lhe dá um grande choque. Morte de um casal em lua de mel no rio Sena. E ele vê o nome do seu genro e da sua filha, Leopoldine. Quando em Paris começaram o fenômeno das mesas girantes, os poetas, os escritores, a cultura francesa se envolveu muito com isto. Madame Delphine de Girardin, aquela mesma que nós lemos mensagem em O Evangelho segundo o Espiritismo, ela abria sua casa, a sua mansão, para a cultura francesa, para os saraus culturais. Mas lá pelas tantas, eles começavam a fazer o trabalho com a mesinha. Ver à mesa responder perguntas, dançar, se elevar, volitar, né? Andar pelo ar. Tudo aquilo era extraordinário. E como Victor Hugo estava exilado na ilha de Jersey, porque ele fora considerado inimigo de Estado, ela resolveu ir visitar o amigo. Ela já estava em quase fase final de sua vida, portadora de um câncer, mas ela vai visitar o amigo. Chega num dia quente e fala para ele e a família dos fenômenos que estão acontecendo em Paris. E ele não se sentiu atraído. Ouviu, por respeito à amiga, não contestou, mas não gostou. Mas o que ela fez naquela tarde? Ela foi até a cidadezinha, comprou uma mesa redonda de 3 pés, aqueles pés de galo, né? Que eram as que eles achavam as mais apropriadas para a mesa levantar o pé e bater o alfabeto, a fim de que eles tivessem a comunicação. E eles começam a fazer na casa de Victor Hugo sessões. A esposa, os filhos, principalmente o filho, Delphine de Girardin, ficam ao redor da mesa, colocam as mãos sobre a mesa e aguardam os fenômenos. 1 noite, 2 noites e não acontece nada. E Victor Hugo lá do lado, assim, né? Sabia. Não é nada. Até que, 1 noite, ele está no sofá, um tanto distraído. De repente, a mesa começa a bater as letras. E bate. L, E, O, P, O. Ele se levanta. Porque ele começa a se dar conta que é o nome da filha. E a mesa soletra até o fim. Leopoldine. E a partir daí, começa a vida de Victor Hugo na doutrina espírita. Porque ele se sente atraído por aquilo, recebe a mensagem da filha e depois ele evocaria muitas noites grandes poetas do passado e ele fazia pergunta em poesia e o espírito respondia igualmente em poesia. E isso provou a ele que os espíritos existiam, que havia vida depois da morte. E agora ele reencontrara, tantos anos depois,
Leopoldine, reencarnada. Era um outro corpo, mas era sua filha. E ele diz assim: nós nos entendíamos muito bem, então agora nos haveremos de entender também. E escreveu através dela almas crucificadas, na sombra e na luz, dor suprema, redenção. Todas essas publicadas pela Federação Espírita Brasileira. Depois viriam ainda na Seara Bendita e Solar de Apolo, publicados por outra editora. Quando Zilda Gama desencarna, ele diz assim: nunca mais escreverei através de ninguém, porque ninguém conseguirá me entender como ela. Mas como a gente nunca deve dizer nunca, ele encontrou Divaldo Pereira Franco e começou a ditar a Divaldo Pereira Franco os romances. O primeiro romance que ele dita chama-se Párias em Redenção. É a história de espíritos que se envolvem com o crime e que depois apresenta outras reencarnações para a sua redenção. O final é nos tempos mais do nosso século, do século passado, né? Porque as crianças a que ele se refere estiveram inclusive em exposição em Curitiba. Não na nossa época, que nós somos muito jovens, em épocas mais recuadas, né? Mas estiveram. Então é muito interessante que ele começa a escrever e escreve através de Divaldo o primeiro capítulo. Quem leu Párias em Redenção deve lembrar que o primeiro capítulo descreve a ambição de Girolamo, o sobrinho, e que logo após a morte do tio, para ele ficar com toda a fortuna e o castelo, ele mata 3 crianças. Quando Divaldo acabou de escrever o capítulo, volta à normalidade e se dá conta do que escreveu, ele começa a pensar o que tem que acontecer com o Girolamo. Ele merece uma boa punição. E ele já começou a pensar o que tinha que acontecer com aquele rapaz. Onde se viu matar 3 crianças? Sufocou as 3. Um horror. E no outro dia, chega o momento da psicografia e vem Vitor Hugo. E aí, Vitor Hugo diz assim: então, meu filho, o romance é meu ou é seu? Quem é que conhece a história? Eu ou você? Você já está querendo dar uma punição para o nosso assassino. A coisa não vai por aí, não. De hoje em diante, você não vai saber o que eu estou escrevendo. Eu escreverei os capítulos aleatoriamente. Você não vai entender nada. Depois que eu terminar todos os capítulos, eu vou dizer qual é a ordem. Porque você não deve interferir no meu romance. E isso demonstra a grande mediunidade realmente. E Divaldo disse: eu não sabia o que ele escrevia, porque ele escrevia o último capítulo, depois o do meio, depois o penúltimo, depois eu não sabia. Era uma confusão. E eu só soube então quando acabou e ele disse: esse é o primeiro, esse é o segundo, o terceiro. Isso para nos mostrar como é a mediunidade. Divaldo, da mesma forma que Chico Xavier, doa tudo, né? Não tem nada para si. Todos os livros, são quase 300 que ele psicografou, todos ou são para a Mansão do Caminho, que ele criou em Salvador, ou para outras instituições, como ele tem doado algumas para a Federação Espírita do Paraná e outras federativas mais. Mas queremos concluir a nossa fala
falando a respeito de Raul Teixeira. Raul Teixeira nos deu um pouco mais de 30, creemos que foram 35 livros psicografados. Aí em 2011 ele teve um AVC, perdeu o braço direito e perdeu a possibilidade da fala. Que ele foi readquirindo a fala aos poucos, ele teve que reaprender a falar. Conserva a memória intacta. É impressionante. O AVC não lhe atingiu a memória. Mas ele diz, não consigo falar. A palavra está aqui, mas não sai. E ele vai aos poucos, com um grande esforço, aprendendo a falar. Já está falando bem melhor. Nunca mais voltou o braço direito. Ele escreve com o esquerdo. E os espíritos, mais recentemente, começaram a a psicografar algumas mensagens através dele. Curtas, porque é um ensaio. Por que é que nós queremos citar Raul Teixeira? Todos nós sabemos, porque ele já nos contou, que há muitos anos ele deveria ter desencarnado. Ele teve um acidente terrível de carro, o seu amigo desencarnou e ele não. E quando ele estava ali na estrada com o amigo morrendo nos seus braços, lhe apareceu a sua mãe e lhe disse, meu filho, o mundo espiritual diz que você deveria morrer hoje. Mas como você está desenvolvendo um grande trabalho na Terra, Deus vai lhe dar mais alguns anos. Nós não vamos dizer quantos. Você fique atento. E ele disse então, nos contando em palestra, nunca mais desde esse dia eu cuidei de mim. Porque a vida não era mais minha. Eu ganhei a vida, esse acréscimo de vida, para trabalhar para o próximo. E foi o que ele fez. Viajando, atendendo as pessoas no Remanso Fraterno, no Centro Espírita em Niterói, no Fraternidade, até ele ter o AVC. Ora, se ele já devia ter morrido, ele teve um acréscimo de vida, por que agora ter um AVC, perder o braço e a fala? A grande lição que Raul nos dá é como ele vive depois do AVC. Nunca ninguém o ouviu reclamar. Quando se pergunta, como você vai? Como Deus quer. E logo que ele teve o AVC, as pessoas diziam assim, e daí, Raul, quando é que você volta para fazer palestra? Quando Deus quiser. Quando Deus quiser, eu falarei. Quando Deus quiser, eu escreverei. E até hoje, quem vai às conferências e o vê um homem sorrindo e dizendo, eu estou muito feliz de estar aqui, com os amigos. Então esta é a maior lição, porque a doutrina espírita, a mediunidade, e tudo o que se faz no centro espírita, se aprende e se faz no centro espírita, é para nós aprendermos a vivermos bem, sejam quais sejam as circunstâncias. Hoje, entrando aqui, ao cumprimentar uma senhora, ela disse que estava levando sua expiação com muito cuidado. O que entendemos? Ela quer pagar a conta toda. Que todos nós, com as nossas problemáticas, sejamos assim. Tenhamos paciência conosco mesmos, paciência com a dor, e demonstremos que tudo que aprendemos na doutrina espírita foi para esse momento, o momento da dor. Muito obrigada.